Aleluia. Querido, eu sei que você acabou de sentar. Nem falei nada. Mas deixa ele abertinho aqui, ó. Depois a gente arruma isso. Mas você sentou na sua cadeira e tinha um papelzinho aí? Você leu esse papelzinho? Tem o que aí? É para você orar por essa nação? Eu quero que você faça isso agora. Então nós vamos ficar de pé. Você leu o seu papelzinho e viu qual é o nome que está aí? Do seu jeito, a sua maneira, nós vamos orar por esse país. Você pode fazer isso? Amém? Então ore mesmo por missionários sendo enviados naquele lugar, por Deus alcançando as famílias naquele lugar. Vamos, abra sua boca. Vamos, abra sua boca. Deus está contando comigo e com você, para que coisas sejam destravadas no reino do Espírito. Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Nós somos uma igreja e um povo que quer estar alinhado à tua visão, Pai. Famílias precisam e serão alcançadas, e nós te damos graças pela expansão da tua palavra na Europa. Eu te dou graças, Pai, nós oramos pela expansão da tua palavra na Europa. Homens e mulheres cheios do Espírito, afogueados pelo teu Espírito, indo a cada um desses lugares, a cada uma dessas nações, portas que irão se abrir para receber o Evangelho. Pessoas que estão lá já orando para conhecer, para ser liberto. Quantas pessoas depressivas, pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão desesperançosas, Pai, que elas possam ter um encontro real com o Teu amor, que elas possam ter um encontro real com o Senhor, e assim terem suas vidas transformadas. Em nome de Jesus nós oramos por cada um desses países, Pai, por portas abertas, por pessoas chegando lá, a palavra chegando a esse lugar, o verbo da vida chegando a esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos saúde chegando junto com a tua pregação, Pai, a boas novas do Evangelho chegando a esses lugares. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conte conosco, não apenas para orar, Pai, mas para que possamos ser pessoas que irão investir nos missionários que estão nesses lugares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, prambrabacan trocou o sopro, quereria prambro cruz. Você pode orar um pouco em outras línguas, ainda mesmo com essa nação no teu coração, ainda mesmo com essa nação no teu coração, você pode orar um pouco em outras línguas. Eu creio, em nome de Jesus, em coisas no reino do Espírito sendo liberadas, destravadas, ajustadas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te dou graças. Te damos graças. Damos graças porque ando professor, chamo que dia para você. Missionários, homens cheios de ousadia, homens e mulheres cheios de ousadia, que irão apregoar a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê no poder da sua oração? Você crê que é vontade do Senhor alcançar esse povo? Amém, amém. Eu sei, queridos, e é interessante pensar assim, você talvez pode não conhecer ninguém que more nesse país que você orou, mas você pode ter convicção que as pessoas que moram nesse país precisam ser alcançadas pelo amor que te alcançou. Amém. Então assim, guarde esse papel, porque a ideia é que você ore outras vezes a respeito desse país. Amém, você pode se sentar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Queridos, eu tenho uma palavra no meu coração, e como você percebeu, a liturgia hoje é um pouco diferente, mas não é porque ela é diferente que Deus não vai falar com você, como de fato já tem feito isso. Amém? Você tem sido ministrado pelo Senhor? Se a gente não tomar cuidado, a gente faz o dia Verbo da Vida de Missões, um dia onde a gente decora a igreja de um jeito diferente, onde talvez a gente vai cantar umas músicas diferentes, e tudo se torna só isso. E não é essa a ideia. Eu creio, a minha oração de verdade, eu creio que de todo o ministério, quando a gente tem por parte do ministério um dia como esse, não é apenas para lembrar da história. Querido, você é quem você é por causa do histórico que você viveu. Seja ele bom ou ruim, você está aqui hoje por causa do que você viveu no passado. Amém? É óbvio que talvez você olhe para o seu passado e diz, eu não quero nem lembrar o que eu vivi lá atrás. Mas é inevitável pensar que o que você viveu lá atrás te trouxe aqui. Te trouxe até aqui. Então, nos lembrar do início do Verbo da Vida, faz nos entender o lugar em que nós estamos mesmo. E aquilo que nós podemos desfrutar, uma vez que a palavra foi liberada e o Verbo da Vida vai para todas as nações. Você está aqui? Amém. Então, a nossa oração é para que pessoas sejam despertadas. Quando você participa de um culto como esse, talvez você venha até mesmo desavisado. Mas eu creio num Deus que nos pega, eu creio num Espírito que nos convence, eu creio num Deus que você aí no seu lugarzinho é tocado por Ele e entende, existe um povo esperando por mim. E eu preciso fazer alguma coisa. Amém. O Ronaldo na oração, ele leu esse versículo, e eu quero ler na nova versão Almeida atualizada. 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhe havia designado. 28:16. Mateus 28:16. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Queridos, não é maravilhoso pensar que eu e você temos a capacidade de conhecer alguns versículos, e tirar ele de contexto, a gente se apropria só do que para nós é gostosinho? Quantos de vocês têm dúvidas que Deus está com vocês, onde quer que você vá? Acho que tem gente mais convicta desse lugar aqui. Vocês... A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que onde quer que você esteja, Ele está com você. Isso é uma verdade. Você levanta para trabalhar, você levanta para ir para a faculdade, ou onde quer que você esteja, Deus está com você. Amém? Mas essa foi uma afirmação feita por Jesus logo antes, ou logo depois dele dizer, vocês precisam ir pelo mundo, e apregoar aquilo que vocês estão vivendo, e viram acontecer. Amém? Sabia que essa é uma ordem? Jesus não diz, se vocês quiserem, se vocês estiverem com vontade, se não for ruim para vocês, se não for desconfortável para vocês, vão por todo mundo, ide por todo mundo. Não, foi uma ordem que ele disse, ide, vão, vocês precisam ir. Aí você pode dizer, mas pastor, isso foi uma ordem dada aos discípulos, você é quem? Você é o quê? Amém? O apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele fala a respeito da reconciliação. Ele diz que eu e você, uma vez como gentios, fomos reconciliados com Cristo. Abre comigo, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vou voltar aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, que texto poderoso, que revelação profunda. O apóstolo Paulo diz que uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura. E não importa o que você viveu no passado, tudo se fez novo. Uau! Talvez para você que pensa que eu não roubei, eu não matei, eu não fumava, eu não bebia. Para você talvez o entendimento de esquecer o passado se torna mais fácil para Deus do que alguém que fez todas essas coisas que eu mencionei. A grande questão é que o meu passado, embora eu não tenha feito essas coisas, e o passado de quem praticou atrocidades, são perdoados na cruz, e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Amém. Agora esse mesmo Deus, Ele diz, uma vez que vocês foram reconciliados, e hoje vivem essa nova vida, é necessário entender, existe sobre vocês a responsabilidade de reconciliar outros. Amém? Eu não me lembro de quem é a frase, eu vou pesquisar e eu falo para vocês depois, mas diz que no Evangelho, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não existe outra coisa, porque todo cristão, uma vez que aceita e recebe, e anda e caminha com esse Jesus, precisa entender, eu tenho uma missão. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho uma missão. Queridos, e a Bíblia deixa claro, a sua missão é reconciliar o mundo com Cristo. Hoje nós estamos falando da Europa e do que Deus tem feito na Europa, mas sabe o que eles estão fazendo na Europa? Reconciliando. O avanço da igreja é justamente porque pessoas estão reconciliando. Amém? E queridos, não existe sentido para uma igreja ela está, podemos dizer que ela está morta, se ela não está nesse lugar, onde reconciliação acontece. Um texto que queimou no meu coração, eu acordei com ele hoje pela manhã. Se você ler o texto, o livro de Êxodo, você vai ver que no capítulo 1, Deus fala a respeito do povo no Egito, de como o povo estava sofrendo no Egito. Então o texto, ele prossegue, e aí fala do nascimento de Moisés. Fala de como Moisés fugiu da fúria, e foi adotado pela filha do filho de Faraó. Como que é? Eu sempre me confundo nisso. A Camila se confundiu também, não foi? Da filha do filho de Faraó. Mas a Bíblia vai narrar a história de como ele está, e depois de crescer lá, como ele foge para o Egito, depois de ter matado o soldado. E então a Bíblia diz, a partir do verso número 3, de como Deus vai chamar Moisés. A sarça queima, e eu não sei se você já viu ou pesquisou a respeito, era comum que as sarças pegassem fogo, por conta do calor. A curiosidade de Moisés não foi uma sarça pegando fogo, foi ela não se consumir. Amém? Então Moisés se admira porque aquela sarça estava pegando fogo. Mas como que ela pega fogo? Você já colocou fogo em madeira? Você sabia que a madeira acaba? Ela... Olha o barulhinho. Mas aquela madeira... Então assim, Deus de alguma forma chamou a atenção de Moisés para dar a ele uma missão. Qual era a missão? Libertar o meu povo da escravidão, libertar o meu povo do Egito. E então se você ler o texto, você vai ver que Deus diz para ele o que ele deve fazer, como ele fala, Moisés, você vai estar diante do povo, e você vai dizer isso diante do faraó, você vai fazer assim, você vai dizer quem eu sou, e você vai ver Moisés o tempo todo dando desculpas. Mas Senhor, eu vou até eles não vão conhecer o Senhor, eu vou dizer o quê? Então Deus diz... Mas o que eu vou falar? E aí você conhece a frase que Deus diz para ele? Diz que eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Você está comigo? Mas o que me chama a atenção é porque mesmo Deus dizendo essas coisas,
para Moisés. No capítulo 4, verso número 2, Deus faz uma pergunta para Moisés. E é essa pergunta que eu tenho no meu coração, eu quero fazer para você. Em Êxodo, põe para mim, por favor. Capítulo 4, verso número 2. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Outras versões dizem uma vara. Pastor, não estou entendendo. Queridos, Deus talvez tenha dito coisas ao meu e ao seu coração. E você está enchendo Deus com as suas desculpas e justificativas. É interessante porque Deus não diz para Moisés: Moisés, eu preciso que você vá lá, procure isso, fale com fulano. Moisés, ele ficava no deserto, querido. A vara, o bordão, era o que ele trabalhava e estava com ele o tempo todo. Era exatamente o que ele usava para afugentar, para cuidar das ovelhas. Ele estava ali, segurando e fazendo aquilo. Então ele está conversando com o Senhor e buscando e falando de coisas que ele não conseguia, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não vou. Então Deus diz para ele: ei, o que você tem nas mãos? E aí eu acredito que de alguma forma Deus dá um checkmate em Moisés. Ele não estava falando de algo estranho, ele estava falando: Moisés, eu vou te usar com o que você tem na mão hoje. Eu vou fazer de você o libertador, eu vou fazer de você a missão que eu mesmo tenho para você, com o que você tem nas mãos hoje. Quantos de nós estamos sentados aqui, ouvindo a palavra, Deus está nos dizendo coisas e a gente está dizendo: mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Então num dia como hoje, Deus está te dizendo o que você tem hoje na sua mão. Poderia ter acabado aqui, de verdade. Por que nós estamos dando tantas desculpas para obedecer ao Senhor? Quando tudo que Ele precisa é aquilo que a gente já tem hoje. Paulo me mandou uma mensagem ontem, ele começou a fazer o curso de oração. E ele me mandou um trechinho do que foi dito lá, que diz assim: se você prosperar quando todo mundo está prosperando, isso é economia. Mas quando você prosperar, quando tudo está ao contrário, só pode ser o poder de Deus. E eu fiquei pensando a respeito disso. Ele disse: se você pode pagar com os seus recursos, não é Deus. Deus pode estar te dando capacidade. Entenda, não estou excluindo Deus do que você pode estar vivendo. A grande questão é que a obra e o chamado, a missão, sempre vai ser maior do que teu bracinho. Para deixar claro que não foi teu bracinho que fez. Então Deus vira para Moisés e diz: Moisés, o que é isso que você tem na mão? E é engraçado porque, imagina, ele está aqui conversando com Deus e dando as justificativas. E Deus diz: o que você tem na mão? Senhor, um bordão. Pois é. É a partir daí então que eu vou fazer tudo o que precisa. Joga no chão. Mas pastor, Deus depois fez outras coisas. Fez e vai fazer. A grande questão é que começa com o que você tem hoje. Se você é verbo da vida, se você faz parte dessa igreja, dessa visão, desse ministério, você está inserido em um ministério missionário. E não tem como, meu amiguinho, fazer parte de uma visão como essa e não ser tocado pelo que toca a cabeça, o cabeça. Missões é algo que pulsa no coração de Deus e também nesse ministério. Agora eu e você precisamos ser intencionais. Porque, queridos, uma coisa que o pessoal da escola de missões fala,
eles conversam conosco, pastores, e eles dizem: não mande para cá nenhuma ovelha que não vai fazer falta na tua igreja. Não sei se você entendeu. Vou falar de novo. Pastores, não enviem para as escolas como missionários. Não enviem para cá, para Campina Grande, para estudar ninguém que não vai fazer falta na tua igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum missionário vai prestar no campo se ele não está prestando aqui na igreja local. Você não vai fazer, queridos, não adianta. Se Deus tem falado com você a respeito de lugar, do que você vai fazer em nome do Senhor mesmo, de alcançar pessoas, se você não faz aqui, você não vai fazer lá. E é aqui que eu e você precisamos entender: esse é o meu lugar de reconciliar, esse é o meu lugar de estar o tempo todo conectado, dando um jeito de falar de quem me reconciliou, e da capacidade que existe nele de reconciliar outros. Ontem eu me arrumei, e a ideia não é ficar falando de mim, mas ontem eu me arrumei para ir participar de uma festinha dos pais na escola. Então eu coloquei uma camiseta, coloquei uma roupa. Então eu olhei no espelho e eu digo: eu não estou transmitindo nada. E aí eu falei estava a Camila e a Luísa no quarto. Eu disse: eu estou pensando em trocar minha camiseta e colocar aquela de missões, da morte para a vida, por intermédio de Cristo. Desse tamanho aqui. E aí a Lulu fez: ah, pai. Eu falei: ah, por quê, filha? Eu falei: as pessoas precisam entender que elas estão mortas e a salvação, a vida delas vem por intermédio de Cristo. Mas pastor, uma camiseta não falou tudo isso. Eu não sei. Talvez a camiseta que eu usei ontem, para alguém que bateu o olho, está lá martelando até agora. E ela vai querer saber como que da morte ela passa a vida por intermédio de Cristo. Eu não sei. A grande questão é que eu e você precisamos ser intencionais. A gente precisa entender: toda oportunidade é uma oportunidade para alguém ser reconciliado. Então você vai me ver andando por aí e talvez vai achar: tadinho, o pastor não tem outra roupa. Se você me viu ontem, você pensou: poxa vida, vou dar uma camiseta para o pastor. Fica tranquilo, o que eu uso eu estou usando de propósito. É para alcançar mesmo pessoas. Deus me trouxe para esse lugar com uma missão, e Deus deseja usar você. Querido, o seu trabalho é uma missão que Deus te deu, a sua faculdade é uma missão que Deus te deu. Que alegria hoje ver na Europa a Gisele Kiyoko fazendo o que está fazendo lá, casada com filhos, mas que nós tivemos a oportunidade de alguma forma alcançá-la e fazer ela se reconciliar na faculdade. Então nunca é só uma vida, porque você não sabe o que uma vida que entende o que é o Evangelho pode fazer. Você está entendendo alguma coisa? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, eu fiz um questionário para as pessoas que serviam na igreja. E eu irritei alguns. Porque no questionário eu coloquei: quantas pessoas entregaram suas vidas a Jesus por seu intermédio esse ano? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? E teve gente que não respondeu o questionário dizendo: pastor, eu achei muito invasivo. Eu achei muito... eu não sei, eu não me senti confortável para responder. E eu estou falando isso porque eu nem lembro quem respondeu, tá? Então se você foi a pessoa que não respondeu e acha que estou dando um recado, guarde suas pedrinhas aí, porque eu nem lembro. Ora. Eu não lembro quantos foram e quem foi. Fique em paz. Se você ficar com carinha fechada, eu vou lembrar que foi você. Deixa eu levar aqui, peraí. A gente dá um conselho, sempre assim: sorria e acene, sorria e mantenha a naturalidade, sabe? A grande questão é que sempre vai nos confrontar aquilo que a gente não está fazendo.
E de verdade, para mim, se o Dia Verbo da Vida de Missões não vem nos confrontar, sair de uma zona de conforto, se não vem nos confrontar para a gente fazer o que precisa ser feito, então eu preciso sim celebrar o que está acontecendo na Europa. Eu preciso. Mas eu não posso me esquecer. Eu não posso, porque senão a gente diz assim, nossa, que legal, olha o que ele está fazendo. E você? Não. Ele tem que ser inspiração para você. Amém. Deus te fez um missionário, querido. E eu não sei porquê, mas de alguma forma a gente foi crescendo com um entendimento errado. E eu não estou nem falando a respeito dos pais que apresentaram suas filhas aqui hoje. Mas talvez quando você pensa, poxa, eu vou apresentar missionáriozinhos, o pai e a mãe dizem, eu não sei. Eu me lembro quando em uma consagração, uma mãe me procurou aos prantos, dizendo, pastor, hoje, eu finalmente entreguei os meus filhos ao Senhor, e disse, Senhor, faça deles o que o Senhor quer que faça. Aí você diz, nossa, mas quando fez a consagração aqui, já não foi assim? Eu e você precisamos, e a Camila falou a respeito disso, existe uma desconexão, existe uma falta de ajuste, quando eu e você estamos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e essa mesma boca que clama pela volta dele, não está anunciando a reconciliação. Amém? Você recebeu alguma coisa? Amém. Então, essa parte do culto a gente acabou. E agora eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos o privilégio mesmo, a honra. E eu falo para algumas pessoas que já vieram conversar comigo, eu disse, suga, usufrui, pega mesmo, porque nós temos a honra de ter na nossa igreja um casal missionário. Amém? Nós temos mesmo, e querido, a coragem talvez, a desculpa que talvez muitos de nós estamos dando, eles não deram, eles não mediram esforços, eles foram, eles fizeram. E se você estava aqui no cultos passados, né, onde o pastor Beto, inspirado pelo Espírito, falou a respeito da fase em que eles estariam vivendo hoje, e o Marcos Freire, recentemente, falou também a respeito dessa fase, que era uma fase de estar aqui mesmo, mas eu e você precisamos entender, existe um passado vivido com o Senhor que precisa afetar a sua vida, e existe um futuro no Senhor, que eles também irão viver, que deve nos inspirar a estar nesse lugar de obediência, cumprindo mesmo o ID. Amém? Então eu quero que o diaconato tire aqui para mim, por favor. Quem que vai me ajudar aqui a arrumar? Você está recebendo alguma coisa? E eu quero que você dê uma salva, esse pode deixar. Eu quero que você dê uma salva de palmas para o casal missionário da nossa igreja. Calma, quem que são eles? Eu quero que você dê uma salva de palmas para o casal missionário da nossa igreja, Ronaldo e Elaine. Por favor, se sentem. Queridos, como eu disse a vocês, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu tenho o privilégio de acompanhar de perto, viver e ver mesmo a maneira como Deus usou a vida de vocês. E aí nós temos algumas perguntinhas, porque a gente pode de repente falar e muita coisa está distante para nós com relação a ser uma verdade praticada. E aí eu quero perguntar para vocês vão me respondendo, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu queria perguntar, como que nasceu no coração de vocês o desejo
e o conhecimento para esse chamado missionário? Tanto faz. Oi, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, né? E segundo, lembrar que a gente tem que honrar os pequenos começos. Né? E esses pequenos começos eu vim representando hoje. Cada adereço meu pertence a uma etnia indígena. Eu tenho muito a agradecer. É difícil. Tenho muito a agradecer por o Senhor ter me escolhido para falar com esse povo não alcançado. E foi assim que Ele escolheu, sabe? Ele escolheu vendo o coração. Então, se as pessoas estão aqui, estão ouvindo, a gente é escolhido pelo nosso coração. Eu sou prova disso. E eu espero grandemente que o Senhor, antes de me recolher, possa estar me usando em todos os povos não alcançados que ainda não ouviram a palavra de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se todos sabem, mas fala, Elaine, a respeito assim, você mencionou esse seu passado, fala dos povos que você já esteve. Fala para o pessoal. Então, você já esteve com os indígenas, por favor. Quando o Senhor me chamou, Com quantos anos Ele te chamou? Ele me chamou com 42. 42 anos, ok. Mas eu fui com 44. E quando Ele me chamou com 42, na verdade, eu queria logo ir. Eu queria ir rapidinho ir. Mas, assim, os povos não alcançados do Brasil, que são os indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas. Quando o pastor falou para a gente estar orando ali, eu pude ver uma palafita bem distante, sozinha, onde ainda não chegou a palavra de Deus. Eu pude ver um quilombo ainda não visitado pela palavra de Jesus. E eu pude ver aldeias isoladas que ainda não receberam a palavra de Jesus. Então, nós estamos aqui, mas nós sabemos que tem um povo lá esperando a gente. Que seja eu, que seja você aí, né? Então, são esses 3 povos dentro do Brasil que eu conheço, que eu fui e que eu sei que o Senhor me chamou para estar perto desses povos. Existem mais 4 aqui no Brasil, mas não são povos não alcançados, e sim povos que ainda não alcançaram a palavra de Jesus. Amém, amém. Você está sem microfone? Não, cada um usa o seu. Pode falar. Liga, espere uns segundinhos. Oi. Bom, no meu caso, acho que desde criança, agora, depois de adulto, comecei a perceber que de criança eu já gostava de ser índio. Pegava os guarda-chuva antigos, fazia aquelas flechinhas e ficava nas bananeiras. Mas prova a Deus que com o tempo, Deus promoveu o encontro. Porque eu não tinha o conhecimento do que era missões. Até porque não nasci no berço evangélico e tudo mais. Fui para outras denominações, enfim. Mas Deus fez com que eu me encontrasse com a Elaine. Para que nós dois desse continuidade naquilo que ela começou. Porque ela teve um período onde ela esteve só. Mas Deus, com a sua grande misericórdia e amor, falou, bom, Elaine, você não vai fazer mais isso sozinho. Você vai ter mais um do seu lado. Ronaldo, e prova a Deus que eu sou muito feliz por isso. Deixa eu te interromper, desculpa por isso. Com quantos anos você, assim, só para a gente entender, porque talvez a idade é uma justificativa que muitos estão dando, sabe? Com quantos anos você entende mesmo? E aí Deus conecta vocês e você tem isso ardendo no seu coração? Pronto. É exatamente 50 anos. Com 52, nós nos casamos. Eu com 52 e ela com 50 anos. Então, a idade não quer dizer nada. Até porque, queridos, o tempo é de Deus. Eu fiz essa pergunta para Deus. Falei, Senhor, 50 anos, sair para onde? Eu quero me aposentar, ficar de boas. Sabe o que Deus falou para mim? Ronaldo, muitas das vezes tem pessoas que têm 30, 40 anos de evangelho. Mas como eu sou o dono do tempo, com você em um mês você faz o que foi feito em 50 anos. Então é assim que funciona.
Amém. Amém? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Qual foi o maior desafio que vocês encontraram no campo missionário? Conseguem listar talvez um? Eu vou falar que o maior desafio, no meu caso, foi a higiene pessoal. Não foi a cultura, porque eu amava o que eu estava fazendo e eu estava ansiosa para fazer aquilo. Então, para mim, mais foi a higiene pessoal e muitas vezes não saber falar no dialeto para falar de Jesus para aquele povo. Amém? Que prove a Deus eles saberem o dialeto e o português junto, né? Mas quando você não está inserido na cultura, você não sabe exatamente como eles pensam, isso pode ser uma barreira se o seu coração se fechar. Mas eu digo que o amor, ele ultrapassa qualquer tipo de barreira. Eu não tive barreiras dificultosas, né? É uma coisa muito pessoal mesmo, que foi a higiene pessoal. Mas o restante, a graça de Deus bastou. Amém, amém. Na verdade, assim, eu queria saber, porque o Ronaldo nunca fez essa viagem para os quilombolas, ribeirinhos e indígenas, né? Mas vocês tiveram um período servindo na Life Impact, né? Impact? Life Impact. Ai, o seu inglês está melhor que o meu. Life Impact, lá em Juazeiro do Norte. E aí eu queria destinar essa pergunta talvez ao Ronaldo. O que mais te marcou nesse trabalho com as crianças carentes naquele lugar? E aí a gente vai permeando, tá? Depois eu volto aqui nos ribeirinhos e a gente vai... Vocês não se confundem aí não, tá bom? Amém. Foram muitas, mas eu vou dizer uma que me impactou. Logo que eu cheguei no Juazeiro, muitas das vezes o que a gente vê, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, em geral, é na TV. Você vê na TV, você se emociona, mas passou, você esquece. Lá não, eu vivi no tete a tete. Eu entrei dentro das casas que é chão batido, com uma cama velha, um fogão que eu creio que muitos, se o encontrasse na rua, não levaria para sua casa, nem daria para ninguém. Então, nisso, foi uma das coisas que mais me impactou. Essa cultura da pobreza, essa cultura de deixar desse povo de lado. Então, eu entrei de casa em casa. E uma das coisas que mais me impactou é conhecer uma jovem no meio de tudo isso, de 12 anos para 13 anos, e nós começamos a conversar sobre sonhos, né? Então, perguntava para cada jovem, qual o seu sonho, qual o seu sonho? O sonho dela era morrer. Então, uma das coisas que mais me impactou foi isso. Um jovem de 12 anos pedir a morte. Bom, vamos... Eu queria saber da Elaine... Qual foi, assim, houve resistência por parte da comunidade quando você chega para anunciar o Evangelho? Olha, a resistência maior que eu encontrei não foi da comunidade para mim, mas foi por eu ser mulher e sozinha no campo. Tá. Por isso, agora vocês estão entendendo que aprove a Deus essa providência divina. Porque, assim, a maioria no Brasil, a gente tem um povo machista ainda. E você sendo sozinha no campo, como mulher, essa foi a barreira maior que eu pude encontrar. Foi um preconceito, assim, que realmente a gente só via a mão de Deus ali. Cada dia, cada situação, cada porta que se abria, era, tipo, como que pode? Eu era totalmente o improvável de Deus, né? Branca, solteira, no campo, sozinha, olho claro, assim, tudo que... Não, é improvável que o Evangelho pudesse chegar através de mim. Isso é divino demais. Divino demais. E assim, você consegue nos relatar algum perigo que você tenha vivido já no campo missionário? Até mesmo para, assim, de alguma forma testemunhar o agir de Deus, né? Ou até mesmo já emendando. Você fala de um perigo e pode também falar de algo que vocês viram de maneira muito clara, Deus agindo. Os perigos, a gente fala, na aldeia... Para a gente, tudo é perigo. Só quando eu voltava, que eu percebia que ali pudesse ser um perigo. É onça, é cobra no lago, tomar banho de lago e a correnteza te levar. Um índio, no dia do batismo, no caso, eu recebi um nome em uma das aldeias que eu fui. Qual que é esse nome? Kenrocami. Kenrocami. Meu nome indígena é Kenrocami.
E nessa aldeia, quando foi o dia do meu batismo para me apresentar para a aldeia, se levantou um índio totalmente possesso. Ele foi até a barraca onde a gente estava, a barraca não, a oca, onde a gente estava, e ele queria de toda forma partir para uma agressão. Levantou-se 2 anjos do Senhor mesmo, que eram 2 índios já convertidos, que se colocaram na frente dele. Ele falava coisas que eu não sabia o que ele estava falando. Eu sei que ele estava querendo uma agressão, ele queria ali uma briga, né? E eu vi a poderosa mão do Senhor naquele dia. Eu sabia que ele estava fazendo alguma coisa ali por mim, me salvando, me livrando de todo o mal, né? Fora escorpião, né, também, que já andou pelo meu pé e nada aconteceu. Gente, a história de Paulo, ela é verdadeira quando você está no campo, viu? Ela é muito verdadeira. Toda vez que eu ouço a história de Paulo e que eu lembro das coisas que eu passei, eu falei, olha, meu compadre ali. Mas, essa graça é tão sobrenatural quando a gente está, que você realmente não sente. Quando eu voltava e contava para eles, para o Lucas, para a Camila, para todo mundo, sabe, é muito sobrenatural o que Deus tem feito e faz quando a gente está no campo. É muito sobrenatural. Não é só porque eu tenho chamado para povos não alcançados. Eu sei que as minhas irmãs também têm várias histórias para contar, e elas são do povo europeu. Então, eu sei que quando você está no campo, grandes coisas acontecem para a sua vida, que você fala, só pode ser Deus. Amém, amém. Eu viro e mexe, me pego conversando com a Camila, e eu falo, como são maravilhosas as histórias que missionários têm para contar. Não sei se você já leu um livro de um missionário, se você já conversou, mas todos eles têm muitas histórias para contar. E é maravilhoso entender como você tem testemunhos e vê Deus agindo mesmo quando você decide dar esse passo do ID, né? E aí vocês começaram a atuar lá em Juazeiro do Norte, em que mês? E como que foi para vocês entenderem? Então, assim, você tinha esse trabalho com os povos não alcançados, como que foi para vocês entenderem? Então, a fase agora é estar aqui e auxiliar esse projeto, essa ONG, frente às crianças. Se não tem tu, vai tu. Então, assim, nós fomos visitar essa ONG. E nós percebemos lá a deficiência de pessoas missionários mesmo, que tivessem algum tipo de experiência. A diretora do projeto, na época, ela não tinha tanta experiência com ONG, com povos não alcançados, mas tinha um grande coração para servir e uma retaguarda muito boa. Deus falou comigo lá, né? Fique e assessora. Então, você, primeiramente, tem que ter o coração totalmente desprendido de qualquer coisa, para que você possa obedecer na hora que o Senhor falar. Então, como que a gente sabe que é o momento certo? Simplesmente quando você está no processo de obediência. Esse é o sinal de que Deus está com você, quando você obedece, porque não é confortável você sair do que você está fazendo, que é muito legal. Eu estava morando com o pastor, estava muito legal essa fase. Então, não precisava, eu ainda estava em lua de mel com a minha filha lá, era a primeira vez que eu morava junto com eles, né? Então, estava delicioso. Era confortável? Era. Mas para onde o Senhor estava querendo que a gente fosse, era um desafio, e é aí que mora a obediência. Só para entender e explicar esse contexto, né? Para quem não sabe, não é que tinha uma irmã, um casal da igreja morando na minha casa. Se Deus falar, isso pode acontecer. Mas nós estamos aqui em conversa com a minha sogra. Então, para quem não sabe, ela é minha sogra e eles estavam morando na minha casa. E foi bastante interessante. E é por isso que a gente precisa entender esse desprendimento e aquilo que a gente vive no Senhor. Porque eles foram visitar esse projeto lá em Juazeiro. E em janeiro ela nos liga, né? Ela ligou e disse, Deus falou com a gente aqui, a gente não volta mais. Põe as nossas coisas no caminhão e manda para cá. Tá? Então, assim, queridos, a gente precisa entender mesmo, e quando a gente fala da gente poder, de alguma forma, sugar do que flui da vida deles, é esse desapego e essa rapidez em obedecer ao Senhor, sabe? Então, assim, quando a gente escuta e conhece um pouco da história de vocês, a gente sabe mesmo dessa rapidez. E, de alguma forma, eu acho interessante o cuidado do Senhor em dizer para toda a igreja dessa fase de vocês aqui,
porque vocês mesmos estavam pensando, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir. Senhor, qual é o próximo lugar? O que eu vou fazer? Aí Deus diz, opa, peraí, essa é a fase e o tempo de estar aqui, para justamente a gente se abastecer de algumas coisas, acredito que a própria igreja mesmo se estruturar, para ser esse suporte para vocês no campo. Mas eu queria que vocês dissessem, qual foi o momento mais emocionante que vocês viveram no campo missionário? Nós vamos conversar, o culto da noite ele não vai ter a mesma liturgia do da manhã, né, mas nós vamos à noite conversar com eles também. Então, coisas que nós estamos conversando agora, de manhã à noite a gente não conversa, até para a gente conseguir ouvir e conhecer um pouco mais a respeito deles, amém? Então, vamos lá. Eu tive vários momentos emocionantes, né? Com o Ronaldo, o meu momento mais emocionante foi, eu saí do quarto para falar sobre o Juazeiro do Norte, ele estava sentado na calçada, lá fora, e eu falei para ele assim, o Senhor falou para a gente ir lá para Juazeiro, visitar a ONG e tudo mais. Eu nem terminei de falar, ele, vamos, bora. Sabe, para mim foi emocionante, porque foi, depois de 10 anos trabalhando sozinha, eu não esperava a rapidez, né, o coração para obedecer tão rápido. Então, assim, foi um momento emocionante, foi muito bom. Agora, assim, vários outros momentos dentro das aldeias, dos quilombolas, gente do céu. Tinha uma mulher lá, que só Deus para proporcionar. Ela ficou me rondando o tempo todo da visitação que a gente estava lá com outros missionários. E toda hora ela me olhava, e eu vendo ela me olhar com aquele olhar, eu falei, Senhor, o que você quer que eu faça? Porque elas não olham para você com... assim reto, elas olham assim, com a cabeça baixa, né? E houve um período ali que ela pegou e falou assim, chegou perto, teve coragem e falou, vamos para minha casa, eu preciso falar com você. Lá ela abriu o coração dela, nós oramos juntas. E assim, foram vários momentos de ação divina mesmo, você sentindo que você era o Jesus daquela pessoa naquele momento. Nas aldeias também, mulheres... para receber oração por cura, né? Crianças dentro do lago brincando. Então, assim, existem vários momentos que a gente pode citar. Eu até deveria escrever antes de ficar mais velhinha, porque eu não vou lembrar de tudo. Porque são vários momentos mesmo que Deus colocou, que vem vindo à cabeça conforme a gente vai falando aqui. É maravilhoso viver com Deus e na obediência. A gente encontra graça, favor e amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E a gente vê que nós não precisamos de muito para amar as pessoas, sabe? Só precisamos mesmo do amor de Deus. Você quer falar de algum momento emocionante? Vai lá. Para mim, o mais emocionante foi ter encontrado uma garota em Juazeiro do Norte, bem no meio do nada. E ela é abusada pelo padrasto. Após a nossa chegada, houve uma parada nisso. E eu tive frente a frente com ele, convivi com ele, né? Como diz Deus, tem que amar até o seu inimigo. E com o tempo, nós fomos percebendo que houve um quebra mesmo nisso. Eu creio que ele já não estava mais abusando dela. E essa menina, ela estava sendo orientada por uma mãe analfabeta, morando num lugar como esse, fazendo todo o sacrifício para que ela estudasse. E lá não tem condição nenhuma, é uma casinha muito simples, não tem internet, não tem computador, mas essa menina era levada pela mãe até uma professora que era próxima, usava o computador dessa professora e tudo mais, era a melhor aluna da classe. E o objetivo dela, ser médica. Então, sim, ela olhava para mim e para Helene, como todos os filhos dessa senhora, inclusive essa menina de 12 anos, e falava assim, quando nós crescermos, vamos ser missionários. Então, não são circunstâncias, pessoal. Não é aquilo como o pastor estava falando, desculpas. Nós somos aqui ricos. Vocês vão nesses lugares, vocês vão ver. Leva os seus filhos que ficam com frescurinha de comer alguma coisa, leva para lá. Amém? A gente está com o nosso tempo... Eu ainda tenho uma série de perguntas aqui, coisas que nós conversaríamos, mas o Ronaldo me procurou ontem,
E ele falou a respeito de um sonho que ele teve. E de alguma forma ele não vai contar o sonho todo, mas eu queria que ele usasse esses minutos que nos restam para você compartilhar com a igreja a visão e o sonho que Deus te deu. Amém? Pode fazer isso? Tenta ser sucinto e Vou sim, tentar, porque eu transmitir falo tudo muito. que... Bom, pessoal, o meu sonho foi o seguinte. Eu já havia orado a respeito, né, de que Deus realmente me usasse, seja por sonho, seja por visão aberta e tudo mais. E ontem fui impactado que minha esposa falou que também orou para que isso acontecesse comigo. E glória a Deus por isso. Eu estava na nossa nova igreja, num local onde da rampa já começa a parte de asfalto. Eu estava ali, localizado ali. Então, Deus falava assim comigo, olhe para tudo isso que você está vendo aí, o que você vê? Eu falei, bom, eu vejo muita coisa fora do lugar, afinal, é uma construção, né? Então, você vê mato, vê pedra fora do lugar, algumas coisas, tudo desajeitado ali. E ele falou assim, Ronaldo, você consegue para ver para baixo da terra? Eu falei, não, Senhor, eu não tenho essa visão para ver debaixo da terra. Ele falou, pois é, nesse local é cheio de encanamento, para tudo quanto é lado aqui. Eu falei, pois é, encanamento, tá certo. Aí ele, em seguida, eu olhando aquele cenário todo, que ele acabou de comentar, começou uma chuva muito forte. E eu olhei para trás, tinha um galpão sem portas. E eu fui para esse galpão, para me proteger da chuva, e ele falou, você sabe o que é essa chuva? Eu falei, Senhor, é uma chuva comum. Ele falou, não, são as minhas bênçãos. Só que tem algo que me impactou. Ele falou, fique reparando o que a chuva faz com toda essa terra. A chuva foi lavando aquela terra, tirando toda aquela sujeira, mas num certo ponto ela parou. Toda aquela sujeira ficou parada. E ele falou para mim, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, tinha um ralo. E essa água ficou voltando para o ralo. Ele falou, você sabe o que está acontecendo, Ronaldo? As minhas bênçãos não estão chegando como deveria chegar. Elas estão voltando. Senhor, por quê? Porque eu tremi minhas pernas. Desobediência. Desobediência em tudo aquilo que eu peço para esse povo. Quais são os 3 pilares de missão? Indo, contribuindo e orando. Ele falou, eu peço essas 3 coisas, e essas 3 coisas não estão acontecendo. Nisso, eu fiquei bastante pensativo, naquele mesmo momento do sonho. Só que em seguida, eu escutei uma explosão, um estouro. Esse estouro foi justamente onde estavam todos esses detritos parados. E começou a vazar aquilo. E ele falou assim, Ronaldo, fique reparando o que está acontecendo. Eu vou te dar a visão do que está acontecendo aí embaixo. Toda essa água começou a ir para aí todos os encanamentos. Todos os encanamentos. E numa velocidade gigantesca. Foi, e eu fiquei olhando tudo aquilo, e ele falou assim, sabe o que vai acontecer? Essa igreja, ela está cheia da palavra. E essa palavra cheia no coração de cada um, vai arrancar fora o medo, vai arrancar fora a desobediência, e vai fluir para o mundo todo. E ainda ele me deu um exemplo, ele falou, você se lembra que o seu pastor deu um exemplo do filho? Eu falei, poxa, do João, ele falou assim, pois é. O que o João fez? O João falou assim, pai, não houve tempo para me explicar para o meu amiguinho. Então eu falei, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele falou, vai ser desse jeito, Ronaldo. A velocidade vai ser tão grande, gente. Esse avivamento vai ser tão grande que não vai dar tempo de estar falando de Jesus mais não. Vai ser assim, você quer ir para o céu ou para o inferno? Para o céu, entendeu? Quer ir para o inferno? Fica. Então, uma reflexão para a nossa igreja.
recado está dado. Amém. Amém. E fique de pé, vamos orar por eles. Como eu disse a vocês, a gente vai ter oportunidade de à noite conversar um pouco mais com eles. Provavelmente à noite eu e a Camila vamos trazer uma palavra do coração do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças pela vida desse casal. Que privilégio receber da influência, da unção que flui através da vida deles e que nós possamos de fato, Pai, receber daquilo que já foi depositado dentro deles. Que pessoas possam ser inspiradas, que pessoas possam ser contagiadas e que nós possamos discernir mesmo o tempo e o modo de todas as coisas. Eu oro, Pai, por saúde, por força, recurso, nada que está no teu coração será poupado e não vivido por eles, mas nós declaramos portas abertas, conexões, enquanto eles estão aqui, eu sei porque sei que coisas estão sendo aprimoradas e ajustadas no reino do Espírito, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Glória a Deus. Você pode se sentar. Queridos, eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas eu quero que você ainda em pé, feche os teus olhos, por favor. Nós falamos ao longo de toda essa manhã, acerca daquilo que nós estamos vivendo. Nós falamos essa manhã a respeito de como fomos reconciliados com o Senhor, de como o Senhor conta conosco para que possamos reconciliar outros. E o desejo do meu coração, ou o desejo do coração de Deus é alcançar a tua vida. Talvez você entrou aqui essa manhã e você nunca fez uma oração. E esse não é o desejo de Deus. O Senhor não quer alcançar simplesmente ou tão somente os ribeirinhas, os quilombolas, ou os europeus, ou aqueles gringos que estão na Europa e não alcançar a tua vida. Ele está te oportunizando ouvir o Evangelho aqui em Arujá, hoje pela manhã. Ele está te oportunizando viver aquilo que o próprio Deus tem como desejo para a tua vida. Que dia especial, que momento especial, que oportunidade ímpar, singular. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você deseja fazer isso essa manhã, levanta a sua mão direita. Eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar, eu estou vendo uma mão lá atrás. Você pode vir aqui à frente? Você pode vir aqui? Você pode vir aqui? Se existe mais alguém, levanta a sua mão. Essa é uma manhã de salvação, querido. Como eu disse, é o Senhor nos despertando para viver aquilo que Ele tem mesmo como desejo para nós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o céu está em festa por causa da atitude de vocês, por causa da decisão de vocês. Qual que é o nome do senhor? Davi. Qual que é o seu nome? Enzo. E o seu? Bernardo. Amém. A Bíblia diz que por causa da atitude de vocês o céu faz festa. Jesus morreu na cruz para salvar vocês, para livrar vocês. Eu quero que em nome de Jesus, ore com eles. Eles vão orar com vocês. Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Vamos orar por eles também. Pai, nós te damos graças por essas vidas. Obrigado, Pai, porque eles irão viver tudo aquilo que está no teu coração. Obrigado por eles sendo banhados pelo teu amor, inundados pelo teu amor, provando da tua graça, teu favor, provando daquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, declaramos os melhores dias da vida deles estão diante deles, Pai. E eles irão, em nome de Jesus, desfrutar de dias poderosos, dias gloriosos. Obrigado, Pai.
alguém que já fez essa oração, mas você se afastou? Você foi para longe, deseja voltar e caminhar pertinho? Existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Existe? Você já fez essa oração e não importa saber o que você fez, mas você deseja essa manhã devolver o domínio, o controle da tua vida a Jesus. Existe alguém? Aleluia. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade em seu corpo que deseja oração para cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se existe alguém também que ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui, nós queremos orar com você. Eu tenho 3 pedidos de oração e nós vamos orar pela Zilda. Ela está na UTI com problema cardíaco. Nós temos o Pedro com vitiligo. E nós temos o Miguel com depressão, saiu de casa e não sabem o paradeiro. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida da Zilda, do Pedro. Eu não sei qual é o problema que levou, ou melhor, o problema cardíaco levou ela até a UTI. Eu declaro, Pai, todo o problema sarado. Eu declaro, Pai, funcionando perfeitamente o coração dela, todo o organismo dela funcionando perfeitamente. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Pedro, eu declaro, Pai, tudo aquilo que está em desconformidade, se ajustando ao poder do Teu nome. Vitiligo, você tem um nome, e o nome de Jesus está acima do Teu. Eu declaro em nome de Jesus sarado, sarado. Eu oro, Pai, pela vida do Miguel. As pessoas, nós não sabemos onde ele está, mas o Senhor sabe. E eu te dou graças por onde quer que ele esteja, ele sendo alcançado pelo Senhor. Nós oramos por ele sendo guardado, e em nome de Jesus, alguém o encontrando, e falando desse amor, Pai, salvando a vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, o Miguel volta para casa sarado. Ele não volta, Pai, depressivo, ele volta sarado. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Você está feliz? Amém. O céu fez festa, pelo menos o céu fez. Eu tenho 3 livros para indicar para você. O Melhor Desta Terra, do apóstolo Bud. Também dele. Faz parte da coleção Legado. Então esses que eu estou te mostrando é o volume 3 e o volume 6. Está lá, queridos, pequenininho para você ser edificado. Tem também esse Ushuaia, Até os Confins da Terra, do Simon Potter. Simon Potter é esse senhor que falou no vídeo